trevas, na fronteira com a loucura. Não tinha coragem para deixar o homem que a magoava todos os dias. De apatia, de falta de energia pessoal, uma mudança de interesses com muita regularidade, falta de apetite, um sono pouco regular. Enfim, há uma série de sinais que nós, técnicos, na área da saúde mental, mas também clínicos gerais, conseguem perceber. O psicólogo Carlos Chéu e Silva tem-se deparado com inúmeros pacientes à beira do abismo, desesperados, profundamente tristes. Tinha tantos casos para tratar que decidiu fundar a associação Olhar, sem fins lucrativos, onde as consultas de saúde mental têm apenas um valor simbólico. Há vários meses que Manuel vive num estado depressivo quase constante. É acompanhado por um psicólogo que o ajuda a encontrar-se com o seu eu. Confessa que já esteve tão perdido que chegou àquele ponto em que se começa a planificar. Que ele chegar ao ponto de dizer: eu já não aguento mais, eu já não encontro forças em mim, já não quero continuar, porque não há por onde continuar, não há uma saída para isto. E chegar ao ponto mesmo de começar a planificar como é que eu posso acabar com isto. Apesar das fintas da vida, do descontentamento, da dificuldade em realizar os objetivos, apesar das frustrações, da permanente conquista do sentido da existência, Manuel arredou a ideia a que uns chamam de coragem e outros de cobardia. Por muito desiludidos que estejamos, há sempre qualquer coisa que lá está. Nós temos que nos convencer que a vida, quando nos põe no mundo, quando nos faz nascer, dá-nos todas as ferramentas para lutarmos, para nos preservarmos. É isso é que nos é exigido. É que em todos os momentos, tanto nos bons como nos maus, como nos mais difíceis, como nos péssimos, nós saibamos ir à procura, tenhamos a coragem de ir à procura, mas é dentro de nós próprios, da ferramenta que nesse momento nos vai ajudar a manter à tona, nos vai ajudar a dizer: não, este não é o momento, porque não é a mim que cabe dizer que já acabou tudo. Nos momentos de fraqueza, fecha-se no quarto sem querer ver e ouvir ninguém. Nessa altura toma consciência do seu estado e procura forças para agitar as boas energias que sobejam aos 50 anos de idade. Abre então a caixa de lápis de cor. O meu primeiro grande objetivo é o autoconhecimento, é conhecer-me a mim próprio. É encontrar a paz comigo, viver comigo com tranquilidade e conseguir também transmitir isso aos outros. É no desenho, na escrita e na fotografia que organiza os pensamentos soltos e encontra a razão de ser. Aquele que pondera por fim à vida é alguém que deixou de ver à sua volta. O seu desespero é tão intenso que julga não encontrar quem seja capaz de entendê-lo e de ajudá-lo. Mas a psicologia e a psiquiatria existem para abrir as portas que muitos veem trancadas. Eu sou um daqueles milhões que andam à procura do seu lugar neste mundo, nesta sociedade. As pessoas que têm na família alguém com algum destes problemas deviam empenhar-se, por solidariedade, levá-los mesmo ao médico, sabendo que estas situações se tratam, que se pode prevenir, alivia-se o sofrimento destas pessoas e da própria família. Luís tem 54 anos, é um doente bipolar. Vive dividido entre os momentos de euforia absoluta, capaz de se sentir o dono do mundo, e os momentos de depressão enorme, capaz de se isolar de todos. A ambiguidade na forma de ser fez com que tentasse parar de vez. Comigo passou-se assim, passou-se 3 vezes. Não é pensado,
Não é premeditado, não se está dias antes a pensar na hora, não se está a pensar no dia, não se está a fazer planos. Há um momento ali que aparece e é aquele momento. Não há nada premeditado. Aliás, há uma ideia que se poderá eventualmente, mas não há nada. Mas há um momento em que se toma a atitude quase inconscientemente. Luís acabava de sair de uma fase eufórica de 5 anos à deriva, com uma conta bancária recheada e com amigos que o ajudaram a esvaziá-la. Hoje percebe que alguns dos companheiros de Boémia não passaram de uns oportunistas. Vivia em clubes, vivia aqui, vivia ali, pagava tudo a gente por ser uma pessoa largada com dinheiro e não me apercebia, nem tinha a noção das contas do banco. Tinha cartões, tinha não sei o quê. Acho que no fim, quando reparei, em 2 anos tinha gasto 400 mil euros. Emagreceu a fortuna, viu fugir aqueles que o acompanharam na vida louca e desregrada na hora em que mais precisava deles, viu-se fechado num quarto com uma dose exagerada de comprimidos. Uma das vezes estive mesmo à beira da morte, porque os tomava, fechava-me e não queria assistência nenhuma. Não é o chamado de tomar para fazer uma chamada de atenção, era mesmo para acabar. Mas aquilo acabar não é premeditado, não é pensado. No meu caso, é uma coisa que não aguentar mais e é agora que vai. E acabou. E acabo com tudo. A dor psicológica afeta 1/4 dos portugueses. São 2,5 milhões de pessoas que não se levantam sem tomarem o comprimido que os alenta. Portugal está quase no topo da tabela ao nível do consumo europeu de psicofármacos. Com 20 ou 30 euros, controlam-se emoções, desilusões, desentendimentos. As causas são complexas, são sociais, são também biológicas, há uma predisposição das pessoas, são também psicológicas, uma falta de compreensão de familiares, de chefes de trabalho, no emprego, a perseguição no emprego, pôr pessoas na prateleira, o desencanto que o país traz, porque não há exemplos de pessoas de cima com uma atitude mais otimista, é um discurso pessimista. E depois há uma predisposição em algumas pessoas que, apesar de terem ou não um ambiente mais acolhedor, mais receptivo, continuam com uma propensão para o discurso da desgraça. Portanto, há uma mistura, que eu diria, entre o biológico, o psicológico, o social e, eventualmente, também o cultural dos últimos anos. Maria era incapaz de sair da sua própria desgraça. O marido fizera dela uma prisioneira. Apoiada nos filhos, fingia ter uma família feliz. Batia-me, porque eu discutia para eu ter as mulheres, batia-me. Eu estava grávida de 6 meses, levei uma tareia de cinto na cama. Hoje eu tinha dado parte dele. Eu já não aguentava tanto desprezo de não ter uma palavra amiga de ninguém, porque o meu marido não me deixava dar com ninguém. Ninguém, era o meu marido e eu e o meu marido e os meus filhos, o meu marido e eu. Maria andou durante anos à procura de paz e de luz, da tal felicidade que todos desejam. Quando finalmente conseguiu divorciar-se do marido, sair da sombra que a amordaçava, perdeu uma parte da sua razão de existir. A filha mais nova, já casada e com 2 bebés para criar. A minha filha foi precisamente a mesma coisa. O marido traía. A minha filha foi muito feliz quando casou. Os primeiros anos muito feliz, muito feliz. Essa foi muito feliz com o marido. Mas ele depois começou a arranjar com esta, com aquela, com a outra, com a outra. A minha filha tinha um bom emprego, era gestor de empresas, tinha o curso de gestão de empresa, era diretora financeira. Nós demos-lhe uma casa, demos-lhe um carro. Ela ganhava bem. Não era a primeira vez que a filha mais nova de Maria tentava fugir da traição, escondendo-se num cocktail de comprimidos. Nessa altura chegou a escrever uma carta ao pai e acabou por ser salva. Na segunda vez foi fatal. No sábado, eram 3 horas da tarde, ela telefonou-me e disse: então, mãe, estás boa? Estás boa, mãe? Eu disse: então, filha, e tu o que é que tu andas a fazer? Disse: oh, mãe, olha, mãe, ando aqui a arrumar os roupeiros. Foi a última vez que ela me falou. Entretanto, a patroa dela, que tinha as chaves de casa, foi lá ao marido e quando entrou, ela estava morta. Ela nem se chegou a deitar. Entre a cama dela e o berço da bebê. Porque o meu genro diz que nós ainda hoje estamos para saber onde é que ela foi buscar tanto medicamento.
Tinha 33 anos, suicidou-se em finais de outubro de 2006. Antes de uma pessoa fazer suicídio, que anda agitado, triste, deprimido, quando decide fazer, fica calmo, tranquilo, sente, agora tenho tudo planeado. Quando o plano pretende ser discreto, é difícil alguém chegar a tempo para ajudar. Mas quando a via pública passa a ser o local escolhido, a equipa de negociadores da GNR é chamada e age de imediato. O comando reconhece que o número de solicitações tem aumentado. Qualquer de nós, portanto, quando recebe a comunicação de que há, portanto, uma tentativa de suicídio, a primeira coisa que costumamos a fazer é logo recolha de informação. Nós, normalmente, portanto, o negociador nunca trabalha, portanto, sozinho. Trabalhamos em equipa e temos sempre elementos, portanto, que até chegar ao local vamos recolhendo informação, quer se conhecendo, portanto, os familiares, conhecendo no sentido de localizar os familiares, os amigos, de forma a podermos depois fazer um contato com eles para perceber melhor, portanto, quem é a pessoa, portanto, que está com aquele problema, portanto, em concreto. A abordagem é sempre tranquila, a equipa respeita as motivações e o sofrimento do indivíduo e, quando consegue chegar a um diálogo, a primeira parte do trabalho está conseguida. Depois, vem a dissuasão. Nós, nas intervenções que temos tido, portanto, o sucesso tem sido praticamente 100%, ou seja, em todas as situações em que houve negociação, portanto, nós temos conseguido levar a que as pessoas, elas próprias tomem a decisão, portanto, de não se suicidar. Aquilo que nós, portanto, fazemos, nós respeitamos muito a atitude da pessoa, portanto, que está lá e que se quer suicidar. Tentamos mostrar à pessoa, portanto, que a vida futura para ele, portanto, não é uma vida, não é um paraíso, portanto, não é uma vida sem problemas. Claro que ele vai ter problemas para resolver, portanto, no caso de não intentar o suicídio. Agora, o que nós tentamos é fazer perceber, primeiro ouvi-lo e compreender o sentimento que ele está a ter naquela altura e compreender o sofrimento dele, e depois, em conjunto com eles, portanto, fazê-lo perceber de que há formas de resolver o problema. Não são formas, não vamos dizer que as formas são fáceis, não vamos dizer, portanto, que quando sair dali já não tem problemas e que nós aqui os vamos resolver. Portanto, ele vai resolvê-los com dificuldade, mas que vai ter alguém, portanto, para ajudar se for caso disso. Se excluirmos as doenças do foro psiquiátrico, existem motivos que muitos consideram fatídicos e dos quais não se conseguem libertar. O desemprego, a ausência de projetos de vida, a morte de um parente próximo, a doença ou a velhice, os graves distúrbios alimentares, o álcool, o mau convívio com o corpo, o endividamento familiar, o divórcio, a incompreensão. O meu quadro clínico começa-se a agravar também por razões laborais. Excesso de trabalho e condições de trabalho que não são as melhores e embora não sejam das piores que hajam neste país, mas porque há sempre uma tentativa de sobreaproveitamento da capacidade do trabalhador. E depois, quando a pessoa entra em estado clínico, quando se começa a fragilizar, as instituições não aparecem com o envolvimento humano. Por exemplo, frequentemente vão lá à minha casa, vai uma funcionária da Segurança Social, vai lá, toca-me a campainha, pede-me o bilhete de identidade, faz-me assinar um papel em como ela lá esteve para saber que eu estava em casa e vai-se embora, nem tão pouco diz: olhe, as suas melhoras. Há uma falta de atenção pelo doente, desvaloriza-se o doente. Não se olha para o doente como um doente, mas às vezes como alguém que, se for numa perspectiva de Estado, é alguém que é um oportunista, que está doente porque não quer trabalhar. O que é errado. Mas se for numa perspectiva privada, já é um doente a ser acarinhado, porque pode pagar. Portanto, isto está errado. Esta dicotomia social tem que ser ultrapassada e eu penso que parte das instituições. Luís também vive magoado com a indiferença dos outros, com a ideia errada que fazem de um doente como ele. É uma ferida interior muito grande e dolorosa que não se vê. E as pessoas que não passaram por isto, ou que não são médicos psiquiatras, não entendem esta doença, não percebem. Portanto, até as pessoas mais caras, mas tu podes andar, podes-te mover, podes fazer tudo, até comparam isto com preguiça. É preguiçoso, gosta de dormir e não sei o quê, não quer fazer nada. Não é nada disso. Só quem passa por ela é que a conheço. E é uma doença muito dolorosa, muito dolorosa, muito dolorosa.
Vive com os 2 filhos no Algarve, ocupa o tempo com eles, com os livros, sempre que tem disposição para tal, com as visitas ao médico, às finanças e à segurança social. Agora tem forças para sair, para resolver os assuntos que deixou pendentes durante vários anos. Não quer voltar a sentir o isolamento doloroso que o encerrou num quarto. Não se quer ver ninguém, nem a luz do dia. Há a fase do pânico que é difícil de explicar, só quem tem pânico é que pode saber, não é uma questão de fobia, não é nada. Há sintomas de suores frios e tudo isso. Não há força de vontade e há outra coisa, quer dizer, nisto a força física desaparece por completo. O simples facto de tomar um duche ou lavar a cara é um esforço tremendo nestas fases, é um esforço. Uma pessoa está enfiada na cama, no escuro, e sabe e tem consciência, quanto mais estiver ali, mais está sofrendo, e não há dúvida que basta dar 2 passos, passar à sala e acender a televisão, até isso é incapaz de fazer nesse momento. Os momentos de depressão ocorrem cada vez mais cedo. É com alguma facilidade que a psicóloga Adriana escuta desabafos de crianças da escola onde dá apoio em Lessa da Palmeira, no norte do país. De facto, tenho tido mais jovens dizer que pensaram que a vida não faz sentido, gostariam de terminar. Isso tenho, de facto, sobretudo a nível do segundo ciclo, do terceiro ciclo, perdão, portanto, 7º, 8º e 9º ano. Um divórcio mal resolvido, as expectativas elevadas dos pais em relação ao sucesso escolar dos filhos podem levar à desorientação de uma criança. O comportamento depressivo leva a que, de facto, o jovem se feche em si próprio. E, portanto, o ideal será verbalizarem aquilo que sentem, recorrendo a alguém especial. Às vezes pode ser um familiar, um tio, uma pessoa mais velha que os possa ouvir e que os possa aconselhar. Porque muitas vezes as escolas, como sabe, não têm psicólogo, mas têm os professores. Há alunos que têm relações excelentes com professores. Existe um suicídio juvenil entre os 15 e os 18 anos. Depois, os números voltam a crescer a partir dos 30, tendo na terceira idade uma incidência elevada. A solidão, a falta de autoestima, as exigências de uma sociedade complexa, as relações superficiais, a família desmembrada, os horários de trabalho, o dinheiro contado, o culto da perfeição, a busca do sucesso, a conquista do paraíso, estão a deprimir o mundo e Portugal não é exceção. Para aqueles que nunca caíram na tentação da fuga, é preciso que saibam que existe ajuda caso venham a cair. Para aqueles que já caíram, precisam de forças para resistir. Eu sinto-me feliz porque acho que eu na Terra protejo a minha filha onde quer que ela esteja. Se a vida nos apresenta um obstáculo, ela sabe que nós temos capacidade de o ultrapassar. E é isso que a vida espera de nós. É que pretendo da vida. Eu viajei, eu tive automóveis, eu levei uma vida boémia, eu frequentei bons sítios, eu vivi também muita vida noturna em Lisboa. O que pretendo na vida agora pretendo da vida, essencialmente a palavra é paz, paz, paz. Não hesite em pedir ajuda. SOS Voz Amiga 800 202 669.